Você é uma galinha covarde. Claro que você é. Você olha em volta e às vezes se pergunta por que seu dono cuida tão bem de você. No início você não tem certeza. Você não acredita nessas coisas. Você está cético. E se ele mandar você para o matadouro? Você nunca esteve lá, mas sabe muito bem que nenhum dos seus amigos jamais saiu daquele lugar. Você permanece em alerta máximo quando finalmente esse dia fatídico chegar. Mas isso nunca acontece. Os dias se passam e depois semanas, meses e até anos. Agora você está convencido de que seu dono o ama e te ama mais do que qualquer outra galinha e que ele nunca faria coisas ruins com você. Cada dia que passa é uma evidência adicional para dizer que você viverá para o próximo. 1000 dias se passam dessa forma. 1000 lindos dias. Até, é claro, o 1000º dia, quando a ilusão de segurança se quebra e você se acaba no prato de alguém. Você nunca deveria ter atravessado a rua. Agora imagine como a galinha deve ter se sentido traída ao ser levada para aquela parte assustadora da fazenda. Dado os 1000 dias de prova, a confiança da galinha no seu dono estava ironicamente no seu nível mais alto quando ela finalmente foi abatida. Talvez se não fosse tão tolo acreditar que era especial ou talvez única, talvez pelo menos tivesse sido poupado dos sentimentos de traição. Aquele último dia mudou completamente a perspectiva de vida da galinha. Essa única evidência superou os 1000 dias anteriores e nem sequer uma contestação. Isso é algo conhecido como cisne negro, um único evento ou observação que muitas vezes surpreendem em consequências desproporcionais, mudando radicalmente nossa visão sobre algo. As pessoas costumavam pensar que os cisnes só podiam ser brancos até que viram um cisne negro, o que remodelou a forma como as pessoas pensavam sobre o que existe lá fora. Assim, Nicholas Taleb escreveu um livro chamado O Cisne Negro, o impacto do altamente improvável, para estudar esse fenômeno e esclarecer o quão somos vulneráveis sobre os cisnes negros e como nós estamos nos tornando cada vez mais vulneráveis a cada dia que passa. Em seu livro, ele fala sobre alguns fundamentos da epistemologia que limitam nossa capacidade de compreender os cisnes negros antes que eles aconteçam. Mas primeiro vamos falar sobre por que a nossa sociedade moderna, por mais avançada que seja em tecnologia, é o local de identificação perfeito para um evento de cisne negro. Digamos que vamos pesar algumas milhares de pessoas e que no extremo dessa amostra esteja a pessoa mais pesada do mundo. Desde que essa pessoa esteja sujeita a restrições biológicas, como nós, realmente não importa quanto ela pesa. Digamos que ela pesa 150 quilos. Agora, quanto você acha que isso representa do peso total das pessoas, ou das pessoas que pesamos? E a resposta é provavelmente inferior a 0,5%. Isso mostra que mesmo uma pessoa louca, como uma pessoa que pesa 150 quilos, não supera realmente a média. Taleb chama esse ecossistema de médio cristão, para se referir à forma como as medidas medíocres da pessoa média representam, na sua maioria, todas as medidas de uma forma muito clara. Agora vamos fazer o mesmo experimento, mas com riqueza. Vamos reunir algumas pessoas e incluir apenas um dos cerca de 3.000 bilionários dessa lista. Quanto você acha que esse bilionário representa na riqueza total de todas as pessoas dessa amostra? Uma esmagadora maioria, quase sempre, dos 99%. Isso mesmo, as pessoas ricas representam apenas 1% da população mundial. Ao contrário do primeiro cenário, aqui o valor atípico supera tudo o resto. Taleb chama esse mundo de extremistão, pois recompensa extremamente muito bem algumas pessoas, mas basicamente não deixa nada para os outros. Taleb diz que o mundo moderno é composto por circunstâncias orientadas para o extremistão e não para o mediocristão, porque o dinheiro
para todos os efeitos, é apenas um número no livro de alguém. A grande maioria do dinheiro é totalmente digital, não está sujeita às leis da física ou da biologia para restringi-lo a uma variação mínima. É claro que a maioria das pessoas não ganha tanto dinheiro, mas algumas pessoas podem ganhar muito dinheiro. Da mesma forma, se você quiser considerar os músicos ou cantores, a maioria dos músicos não vende tantos álbuns. Mas alguns artistas vendem e vendem muitos. Você pode conduzir o mesmo experimento mental com a venda de livros, publicação científica, marca de calçado e assim por diante. A questão é que a economia moderna é um sistema em que um vencedor leva tudo, que recompensa um pequeno número de pessoas com uma porção desproporcionalmente grande do bolo. Se você fosse mais parecido com o exemplo do peso que eu citei lá no início, você não esperaria que os valores discrepantes fossem tão selvagens. Mas o fato de serem realmente tão selvagens mostra o quão imprevisível é realmente o ambiente em que vivemos. As previsões que hoje consideramos certas, muitas vezes, não têm em conta a verdadeira natureza dessa imprevisibilidade, desses acontecimentos do cisne negro. E você pode estar inclinado a dizer: não, esses bilionários trabalharam dia após dia e, portanto, podem desfrutar dos frutos do seu trabalho. Na verdade, a maioria deles provavelmente trabalhou muito. Algumas das suas inovações poderão mais tarde abrir caminho para o futuro melhor para todos nós. Não estou descartando essa hipótese. No entanto, o sistema não os recompensa de uma forma proporcional. E o mais importante ainda, é difícil dizer quanto dos seus esforços são frutos do seu próprio trabalho e quanto se deve ao puro acaso. Se você fizesse algumas simulações em circunstâncias do tipo extremistão, de uma forma inevitável teria alguns valores discrepantes, como por exemplo o de Jeff Bezos. Podemos ser levados a pensar que compreendemos o que causa anomalias semelhantes às de Bezos dentro da nossa sociedade. Você conhece o de sempre. Pense fora da caixa, abra uma empresa revolucionária, trabalhe arduamente por alguns anos e então cheire as rosas, felizes para sempre. Todos nós lemos autobiografias, como a de Bezos, por exemplo. Todos nós assistimos aos mesmos documentários. No entanto, quando foi a última vez que você leu sobre uma pessoa que fez todas essas coisas e falhou? Quando foi a última vez em que você viu estantes cheias de livros sobre pessoas que fracassaram? Provavelmente você nunca viu essas coisas. Essas histórias nunca dão certo. Há um viés epistêmico em tudo isso. E Taleb diz: agora dê uma olhada no cemitério. É muito difícil fazer essas coisas porque as pessoas que fracassaram não parecem escrever memórias. E se fizesse, os editores de negócios que conhecemos nem sempre iriam considerar, ou talvez dar um telefonema retornando para você que seu livro vai ser um sucesso. Isso apesar do fato de muitas vezes os conselhos sobre o que não fazer sempre são mais úteis do que os que dizem o que fazer. Mas isso é apenas uma economia. Essa é apenas uma faceta da sociedade. Também não entendemos os aspectos sociopolíticos. Veja o 11 de setembro, por exemplo, que é certamente um evento do cisne negro. Depois que aconteceu, vários especialistas apareceram e disseram que sabiam há anos que isso estava prestes a acontecer. Bem, mas por que eles não disseram nada? Essa distorção retrospectiva da compensação de um problema é uma das marcas de um evento cisne negro. Nenhum deles realmente sabia. Se o fizessem, as portas da cabine teriam sido feitas a provas de bala. Isso é claro há muito tempo. Canivetes nunca teriam sido permitidos nas cabines. E a central de segurança da aviação teria sido inventada há muitos anos. Mas essas coisas só foram instruídas depois do 11 de setembro. Se você sugerisse tais políticas em 1991, por exemplo, provavelmente não seria levado muito a sério. Houveria uma planilha sugerindo que as companhias aéreas não têm dinheiro para portas a provas de bala. Felizmente, a probabilidade de um evento do tipo 11 de setembro é muito menor agora, muito menor do que costumava ser.
Os países de todo mundo estão mais preparados e mais vigilantes. No entanto, isso também faz com que essas precauções percam um pouco a sua relevância. Yuval Noah Harari, em seu livro Homo Deus, cita um paradoxo sobre o conhecimento. Ele simplesmente diz: conhecimento que não muda o comportamento é inútil. Mas o conhecimento que muda o comportamento perde sua relevância. Quanto mais dados tivermos e melhor compreendermos a história, mais rapidamente a história altera o seu curso e mais rapidamente o nosso conhecimento se torna obsoleto. Apesar das medidas que tomamos para um evento do Cisne Negro, como o de 11 de setembro, isso não contribui em nada para melhorar as nossas possibilidades contra um futuro Cisne Negro. Na verdade, poderá nos atrair para uma falsa sensação de segurança e, de fato, piorar as nossas hipóteses de lidar com os impactos do próximo evento, que são altamente improváveis. Tendemos a nos convencer de que entendemos os riscos depois de compreendermos um jogo de dados ou um blackjack. Blackjack, para quem não sabe, é um jogo online. No entanto, tentamos aproximar os riscos da vida real com os mesmos métodos usados num jogo artificial de circuito fechado. É simplesmente uma situação excessiva, um erro que cometemos todos os dias. Isto, chama Taleb, é a falácia lúdica. Aprendemos jogos simples e imediatamente concluímos que o mercado de ações funciona da mesma forma. Embora uma dessas coisas viva no médio cristão e a outra viva no extremistão. Se os mercados fossem tão bem compreendidos, você acha que algo como GameStop ou AMC algum dia teria sido permitidos? GameStop e AMC são empresas de jogos online. A GameStop é uma empresa varejista de jogos de vídeo e entretenimento fundada em 1984 com sede em Dallas. No entanto, mesmo um evento que não fosse um cisne negro como este, deixou até os gestores de fundos de cobertura mais inteligentes, coçando a cabeça e praticamente à procura da falência. Esse falso senso de compreensão torna os cisnes negros muito mais perigosos. Existem outras razões pelas quais estamos cada vez mais vulneráveis aos eventos de cisne negro. Taleb disse que, embora no passado as pessoas pudessem estudar diferentes tipos de literatura e mergulhar profundamente em um conjunto de ideias desenvolvidas localmente, e hoje, sem dúvida, o livro mais lido é Harry Potter. É claro que isso não quer dizer que Harry Potter seja um livro ruim ou algo assim, mas mostra que estamos muito menos sintonizados com as ideias uns dos outros, seja para melhor ou seja para pior. Na maior parte, todos estão lidando com as mesmas ideias. Isso, claro, juntamente com a crescente complexidade e alcance da tecnologia. Isso significa que quando algo falha, falha mais para as pessoas do que nunca. O governo paquistanês tentou fechar o YouTube no Paquistão e acabou fechando o YouTube em todo o mundo. Não entendemos essas coisas. Essa é apenas uma forma de a tecnologia falhar, mas serve para mostrar como as coisas estão interligadas e, embora isso seja muitas vezes apontando como uma vantagem, dada a falta de sorte. Isso pode realmente significar a ruína de todos nós. Tomemos como exemplo as ejeções de massa coronal. Essas são explosões regulares da radiação do Sol que os cientistas da Terra conhecem e esperam. A maior ejeção da massa coronal já registrada é o evento Carrington em 1859. Seus efeitos foram sentidos principalmente pelos operadores telegráficos que tiveram alguns dos seus equipamentos queimados devido à onda repentina. A maior parte do mundo continuou sem problemas. Por outro lado, se um evento Carrington ocorresse hoje, com todas as redes, carros elétricos e equipamentos que temos agora, os danos seriam da ordem de bilhões de dólares e a reparação poderia levar décadas. É claro, se fosse possível. E a cada dia que passa, a cada pequena transição para o futuro elétrico, nos tornamos cada vez mais vulneráveis a tal evento. A questão é que esse nem é um evento cisne negro. Em 2012, a probabilidade de um evento Carrington na próxima década foi circulada em cerca de 12%. E, no entanto, apesar dessa elevada probabilidade, não estamos particularmente preparados para tal evento. É claro que, dada a natureza esotérica do seu risco, uma probabilidade aparentemente baixa, mas de um elevado impacto. Apesar de todas as provas crescentes,
será muito difícil convencer os governos a fazerem modificações nas redes elétricas para evitar uma falha catastrófica, por exemplo, como um evento kármico. Então, se isso é o quão pouco nos importamos com um evento que sabemos que irá ocorrer, claro que de uma forma eventual, imagine o quão inconsciente estamos de um verdadeiro cisne negro. A galinha da fazenda, se de alguma forma fosse poupada por algum milagre, nunca confiaria em outro ser humano depois da traição que sofreu. No entanto, poucos têm tanta sorte. Enquanto isso, para o seu dono, a morte da galinha não é nenhuma surpresa. É um evento rotineiro e, portanto, não é um cisne negro. A ideia de um cisne negro é, portanto, relativa ao conhecimento que se possui. Portanto, o nosso objetivo é tentar estar na posição de açougueiro e não da galinha. Taleb disse: nos preocupamos menos com os riscos anunciados e sensacionalistas, mais do que com os cruéis riscos ocultos. É claro que a ideia de um cisne negro também incorpora coisas boas, coisas como resultados positivos altamente improváveis do acaso, também conhecidos como vida. As chances de você ter nascido são de 1 em 400 bilhões. Mas para ser justo, devemos simplesmente deixar de seguir nossos próprios conselhos. Tal coisa não poderia ser prevista. Ou será que pode? É assim que você pensa? Pelo que sabemos e pelo que não sabemos, nascer é um evento inimaginável e improvável que ninguém realmente previu. Então, se você está vivo, seja lá o que isso signifique para você, afinal, somos na verdade todos cisnes negros que tentamos evitar o tempo todo. É irônico pensar dessa forma, não é mesmo? Imagine que você seja a galinha, lá do início da história. Como você agiria com a traição do seu dono? Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.